Always miss the best part of us. The best part of us. Agora nós vamos para a nossa sessão especial dos pontos altos do nosso evento de hoje, que é para falar dos 30 anos do Plano Real. Então, para celebrar essa experiência única e irreplicável em outros mercados, dado o seu alto teor de brasilidade, no melhor sentido da palavra, e refletir sobre possíveis caminhos e ajustes para que tiremos o máximo proveito de sua genial engenharia, eu tenho o prazer de apresentar essa sessão especial, que é um oferecimento da nossa parceira Stone. Para isso, eu convido aqui ao palco Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central do Brasil, Edmar Baixa, ex-presidente do BNDES e ex-presidente do IBGE, Vinícius Carrasco, entrepreneur da Stone e professor de economia da PUC-Rio, que vai ser o moderador dessa sessão. Always miss the best part of us. The best part of us. Então a gente tem aqui dois heróis intelectuais meus e dois inventores de um país, um colega. Acho que dispensa uma apresentação formal dos dois, mas eu farei de qualquer jeito. Então, Pedro Sampaio Malan foi ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, negociador-chefe da dívida externa brasileira no governo Itamar Franco, representante do Brasil na diretoria executiva do Banco Mundial, diretor do BID, presidente do Conselho do Itaú, conselheiro do SEBRE, conselheiro de várias missões em empresas, é PhD em Economia por Berkeley, engenheiro pela PUC-Rio, foi pesquisador do IPEA, tem trabalhos clássicos seminais, vários deles com o grande Regis Bonelli. Foi professor de Economia da PUC-Rio, é colunista do Estado de São Paulo e dessa atuação como colunista editou-se um livro maravilhoso que chama Uma Certa Ideia de Brasil. Edmar Lisboa Baixa foi presidente do BNDES, presidente do IBGE, foi professor de Economia da UNB, da PUC, da FRJ e várias universidades americanas, sócio fundador e diretor da Casa das Garças, autor de artigos acadêmicos seminais e criador de figuras de linguagem que descrevem o país como poucas. Então, Belíndia, a fábula da Belíndia é um exemplo. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e é imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, temos um imortal entre nós. Então, uma honra enorme, assim, um prazer inenarrável. Acho que para começar esse papo, talvez valha a pena começar de trás para frente no livro, que é um livro organizado pelo Gustavo Franco, com artigos do Gustavo, do Pedro e do Edmar. E num dos capítulos finais, o Gustavo diz o seguinte: a experiência recente com a volta à inflação nos traz como lições que a inflação não está obsoleta. Não há inflação do bem. Inflação é sempre, em todo lugar, uma doença da moeda. Ministro, como era a vida do brasileiro, do cidadão, das empresas, antes do Plano Real? Quais os impactos de uma inflação crônica na vida das pessoas, de todos nós? Muito bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês e dividir o pódio com o imortal Edmar Baixa e com o meu amigo Vinícius Carrasco. Todo mundo é jovem aqui, mas a história de inflação no Brasil é uma história de uma verdadeira marcha da insensatez. Nós passamos dos 20% no início dos anos 70, para os 40%, meados dos 70, depois do primeiro choque do petróleo, para os 100% no início dos 80%, para 240% em 1985, para 1.000% entre 88 e 89, e para 2.400% no ano de 1993. Obviamente, não era só uma inflação alta, era uma inflação alta, crônica e crescente ao longo do tempo. O Brasil foi o recordista mundial de inflação nas 3 décadas que vão do início dos anos 60 até o início dos anos 90. Em 1992, só tinham 4 países no mundo que tinham mais de 1.000% de inflação, que era a Rússia, depois do colapso do Império Soviético, a Ucrânia, parte ligada a isso, o Congo em guerra civil e o Brasil. Nós éramos vistos com certo espanto pelo resto do mundo, como é que era possível um país conviver e aparentemente funcionando. As empresas estavam funcionando, tomando suas decisões sob um enorme grau de incerteza quanto ao futuro, mas o país parecia funcionar. Mas em que condições? Quero chegar à pergunta do
ministro. Como é que isso afetava a vida das famílias, das empresas nesse período? Primeiro, além da inflação, se vocês considerarem os 12 anos que vão de 1981 até 1992, pegar os dois extremos são 12 anos, o Brasil teve nada mais, nada menos que 7 anos de queda do PIB per capita nesses 12 anos, além desse comportamento da inflação. E nós tivemos o efeito, que a inflação é o pior imposto que pode ser imposto sobre os mais necessitados, sobre os mais vulneráveis. E como dizia o Milor Fernandes, um grande humorista carioca, para os mais pobres, para os mais vulneráveis, que dependem de uma renda, pequena renda, mês, cada vez sobra mais mês no final do seu salário, no final do seu rendimento. Era uma situação assim de... Não é por acaso que foram exatamente 1988 e 1989 os 2 anos que o coeficiente de Gini, que mede a distribuição, desigualdade na distribuição de renda, atingiu o seu maior pico. Maior desigualdade na história brasileira foram nesses anos que a inflação passou em apenas 4 anos, 3 a 4 anos, de 240% para 1000% ao ano, e ali ficou por 2 anos. Então, como é que afetava a vida do cidadão? É óbvio, e mostra a regressividade. Uma coisa mais regressiva que um país pode ter é ter uma política de leniência e complacência em relação a uma inflação dessa natureza. Aumenta em muito a regressividade na distribuição da renda de um país. Assim, o real foi uma política de redistribuição de renda, tirando o imposto que incidia sobre os menos capazes dela se defender, que não tinham acesso a instrumentos financeiros indexados à inflação. E teve um outro elemento muito importante também, é que nós tornamos um país insolvente, junto com vários outros, a partir de 1982, algo que só foi reequacionado no final da década, quando nós chegamos em 1991, 92, 93, a um acordo com nossos mais de 700 credores internacionais. Então foi um período muito difícil e que afetou, não é preciso dizer a vocês, a vida das empresas, porque é muito difícil uma empresa se programar, se projetar, calcular a taxa interna de retorno, comparar com o custo de capital e definir projetos com uma perspectiva de médio e longo prazo, quando você tem uma inflação com essas características que eu defendi. Então, eu acho que o real foi um divisor de águas na economia brasileira, que é um período, história da inflação no Brasil, até o real e no pós-real. E eu queria só terminar, desculpa, fazendo um comentário. Para nós, lá, o combate à inflação e a derrota da hiperinflação não era um fim que se esgotava em si mesmo, mas era uma condição sine qua non para que o país pudesse descobrir a magnitude dos vários outros desafios, para que ele pudesse alcançar um objetivo maior, que é o crescimento sustentado da economia, com melhora na distribuição de renda, com eficiência e com maior integração na economia mundial. Desculpe ter falado demais, mas que esse assunto me é caro. Edmar, o Plano Real não foi a primeira tentativa de estabilização. Houve várias. Você estava na linha de frente de uma delas, o Plano Cruzado. O que deu errado ali? Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Collor? O que, na essência, fez com que houvesse fracassos nessas tentativas anteriores? Tonga também. Primeiro queria tratava de Euroconsumo, eu fiquei muito satisfeito porque Brasília é a capital dos lobbies dos interesses da produção. Pela força que esses lobbies têm em Brasília, tanto fora para dentro do governo quanto dentro do governo, nós somos um país com preços surreais, produtos de qualidade inferior a que se podia disponibilizar para o nosso público interno. Então, felicito alguém que estava dizendo no final da palestra anterior aqui, estava representada a minoria, né? A minoria brasileira é o conjunto dos seus consumidores que não têm seus interesses representados. Portanto, é muito gratificante estar aqui falando com quem está tratando de defender os interesses dos consumidores brasileiros. Os primeiros planos, né, se deram na transição da ditadura para a democracia. E
a perspectiva que havia naquela época, né, os planos que estavam sendo bem-sucedidos, aparentemente, eram da Argentina, que era o plano chamado Alfonsín, depois deu com os burros na água, né, e o plano Shekel em Israel. Foi um plano que combinou, em primeiro lugar, um congelamento temporário, políticas monetárias e fiscais duras, e, em seguida ao congelamento temporário, passado 3 meses, um pacto social entre empresários, trabalhadores e o sistema político israelense para poder não somente se livrar do processo de congelamento, mas também não retomar o processo de indexação da economia que havia anteriormente, ou seja, fazer um acordo para uma progressiva desindexação da economia. E em Israel foi muito bem sucedido. O plano Shekel começou a ser plantado em 83 e 85 já era um sucesso. Na verdade, o Peer Sharida foi mandado secretamente a Israel para estudar com Michael Bruno, amigo de todos nós, que era quem tinha implantado o plano, e voltou muito animado, né? Na verdade, o Pércio, junto com o André, tinha outra proposta, eventualmente usada real. Acabamos adotando a proposta do Chico Lopes, todos eram da PUC, que era de um congelamento temporário, a qual se seguiria, supostamente, alguma negociação para sair do congelamento sem voltar ao sistema de indexação anterior, né? O que aconteceu foi que o sistema político brasileiro adorou a ideia de congelamento. O congelamento, que era algo para dar uma parada súbita que permitisse depois a implantação tanto de uma política de desindexação como uma política monetária e fiscal compatível com o fim da inflação, ele se tornou o próprio modelo, não é? Infelizmente, esse mesmo modelo do congelamento súbito, né, foi replicado em diversas experiências, culminando com o plano Collor, que não somente congelou os preços e salários, mas também os depósitos bancários, né? Conta, Vinícius, que o Fidel Castro esteve aqui em 92, na época, e quando me contaram para ele o que o Collor tinha feito, ele falou assim: "Uai, mas pode sobre capitalismo? Se eu soubesse disso, teria feito comunismo em Cuba." Então era essa desgraceira, não estava ocorrendo anteriormente, esse paradoxo, não é? Que, embora o país tivesse se democratizado, os planos econômicos eram todos feitos de surpresa, dia para a noite, sem a aprovação do Congresso Nacional, que tinha que engolir os planos de maneira que eles foram concebidos, de maneira surpresa, e com essa grau de violência, tanto econômica quanto social. Portanto, ao conceber o Plano Real, nós tratamos de tínhamos uma grande experiência sobre o porquê não fazer. Muito bom. O que não fazer é sempre, talvez, mais importante do que o que fazer. E sobre as coisas de negociação, houve intensa durante o Plano Real, né? O imortal Edmar Baixa foi apelidado de senador Edmar Baixa ao negociar, entre outras coisas, junto ao Congresso, o Fundo Social de Emergência, que ele brinca que não era nem fundo, nem social e nem de emergência. Mas a construção política foi feita. Eu acho que tem uma conjunção de fatores meio reproduzíveis que levou ao Plano Real. Então, uma coisa que envolveu sorte mais do que juízo. O presidente Fernando Henrique era chanceler quando foi chamado a assumir o Ministério da Economia em 92, se não me engano. 93. Maio de 93. Terceira semana de maio de 93. Então, havia ocorrido uma série de demissões de ministros da Fazenda em sequência.
o presidente Fernando Henrique foi chamado a ser ministro da Fazenda, e com esse chamado ele construiu essa equipe de talentos e de pessoas que tinham tido experiências, estudado, pesquisado. Como foi essa construção? A pergunta para os dois, talvez o ministro possa começar e relatar um pouco dessa experiência maravilhosa. Bom, eu não tenho dúvida que foi uma conjugação muito especial dos astros que permitiu que o real acontecesse naquelas condições nada favoráveis, né? Terceira semana de maio de 93, quando o Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores, voltando do Japão via Nova York, em Nova York ele recebeu um telefonema do então presidente Itamar Franco, que queria demitir o seu terceiro ministro da Fazenda em menos de 8 meses de mandato. Ele teve Gustavo Krause, Paulo Haddad, Eliseu Rezende, ele queria demitir o Eliseu Rezende, e na conversa telefônica que tiveram, o Fernando Henrique pediu que ele esperasse o retorno, ele estava voltando para o Brasil dali a 2 dias, eles conversariam com calma sobre aquilo. Qual não foi a surpresa do Fernando Henrique Cardoso quando acordou na manhã do dia seguinte, o Itamar mandou publicar no Diário Oficial o nome dele como novo ministro da Fazenda do Brasil. Foi uma surpresa para ele. Nesse dia ele me ligou, representava o Brasil no Banco Mundial, pedindo os telefones do Edmar Baixa, do André, do Armínio Fraga e outros. E ele começou a conversar e montou uma equipe que ele já levou imediatamente o Edmar, o Gustavo Franco, o Winston Fried, já tinha lá Murilo Portugal, que é um dos melhores servidores públicos que esse país já teve, e ele conseguiu atrair depois a mim, ao André e ao Pércio Arida em agosto de 93, e foi aí que ficou claro para mim que nós tínhamos uma massa crítica suficiente para fazer um ataque determinado contra a inflação. E foi o que foi feito. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o primeiro programa de ação imediata, de 13 de junho de 93, mas tem um documento importante que foi a exposição de motivos que ele encaminhou com o ministro da Fazenda ao presidente Itamar Franco, em 7 de dezembro de 93. O Baixa descreve isso com muita propriedade no livro de memórias dele, um dos imperdíveis livros do imortal Edmar Baixa. Ele cita lá os 3 pilares dessa exposição de motivos. Era uma simples exposição de motivos. Na linha do Fernando Henrique tem que ter transparência e público. Foi dada a público em 7 de dezembro de 93, uma exposição de motivos que tinha três pilares. Um deles eram as medidas que seriam tomadas para um equilíbrio fiscal no biênio 94-95. A segunda eram dezenas de propostas de emenda constitucional que fariam reformas significativas no Brasil. A Constituição de 88 no Brasil dispunha nas suas disposições transitórias que deveria haver uma revisão daria 5 anos. No ano de 93, 94, devia haver uma revisão da Constituição para um processo muito mais simples que 2 votações, com 60% de votos na Câmara, ou 2 no Senado depois. Então, aproveitou-se essa oportunidade para apresentar inúmeras propostas. E o terceiro pilar dessa exposição de motivos era a explicação do que era a URV, o que seria a URV. Não tinha data em que seria lançada, em algum momento será lançada uma nova unidade de conta, um padrão de referência para contratos, chamar-se-á URV. Em algum momento, que também não vamos especificar agora, será transformada no real quando a ela forem conferidas as propriedades de meios de pagamento. Isso foi feito por escrito no dia 7 de dezembro. 10 dias antes, 29 de novembro de 93, nós tínhamos assinado, Fernando Henrique como ministro da Fazenda, eu como presidente do Banco Central, os acordos definitivos de negociação da dívida externa do Brasil. Os mais de 700 credores foram negociados durante mais de 2 anos, ao abrigo do Plano Brady. E eu não tenho dúvida que aquilo ajudou muito a criar um clima de percepção no resto do mundo e também no Brasil, que havia ali um sentido de rumo, de direção e de propósito naquele governo. E eu digo isso porque muita gente boa, lá em meados de 93, era de opinião que faltavam assim, 16 meses para a eleição em outubro de 94, que não era possível fazer muita coisa, era melhor esperar as eleições de outubro de 94, que aí sim um novo governo eleito, com a legitimidade que o voto popular confere, com mais 4 anos de mandato pela frente, aí sim poderia tentar fazer algo para lidar com a inflação. Ora, a inflação estava correndo a mais de 2.000% em 93,
se nada tivesse sido feito, se esperasse as eleições de 94, ela seguramente chegaria aos 5.000%, pelo menos, naquela trajetória que ela estava. Então, não havia esse espaço assim, vamos aguardar um novo governo. É muito comum, tem um grande folclorista nordestino, Luiz Câmara Cascudo, que diz que o Brasil não tem problemas, apenas soluções adiadas. Mas isso não se aplica em certos momentos assim. Mas só para terminar, eu estou falando demais, o real não teria existido não for o fato de uma conjugação especial. Qual foi essa conjugação? Uma liderança política experiente, respeitada, com conhecimentos no Congresso Nacional, foi Fernando Henrique Cardoso, e que foi capaz de reunir em torno de si pessoas que já se conheciam de longa data, que se respeitavam mutuamente, que tinham... Ninguém ali estava disputando espaço de poder, de projetos pessoais, de galgar posições na estrutura de governo. E a maioria delas tinha se dedicado a tratar daqueles problemas. O trabalho inicial, fundamental do André e do Pércio é de 1984. Teve quase uma década de discussões prévias entre um grupo de pessoas do Departamento de Economia da PUC. Foi fundamental a esse respeito, porque ele reuniu essas pessoas todas entre 78 até o início dos anos 80, meados dos anos 80, discutindo esse tipo de coisas, questões de dívida e de inflação e o combate às mesmas. Então, foi essa conjugação especial de aço que permitiu que, depois das experiências fracassadas do Cruzado, do Bresser, Verão, Collor I, Collor II, que o Edmar escreveu, que o real fosse bem sucedido e tivesse, como eu estou falando, esse ano de 2024, seu 30º aniversário, como eu espero que seja a moeda definitiva do Brasil, com relativa estabilidade de poder de compra. E volto a insistir, para que outros objetivos possam ser alcançados, porque a inflação baixa e mantida baixa permite que o país identifique os outros vários desafios que tem para enfrentar na área econômica, na área social e na área político-institucional. Maravilhoso. Edmar, acho que você conta que havia tensões entre técnicos e políticos para dar conta dessa questão do ciclo, né? Então, havia eleições em vista, já havia esse grupo, e havia um plano que foi comunicado de maneira pública, com transparência, com fundamentação técnica, mas os políticos queriam acelerar o processo de implantação para que as consequências políticas benéficas viriam. Acho que você conta uma história bacana com Covas, falando, tem que ser, até não... Queria que você contasse um pouquinho a respeito dessas tensões entre técnicos e políticos, como essa mediação, ou como isso é arbitrado de alguma forma, e como foi no plano real. E se vocês tinham medo? Eu tenho que começar voltando para o plano cruzado, né, do qual participamos. Eu, o André Lara Rezende e o Pércio Arida. Foi para nós três uma enorme frustração. Aquele plano que prometia tanto, né? Logo no primeiro ano da nova república, né? Aquela ambição de acabar com a inflação e começar a redistribuição de renda e voltar a crescer. Em função dessa frustração, né, eu prometi a mim mesmo, né, creio que coisa parecida aconteceu com André e com Pércio, né, nunca mais voltar ao governo como tecnocrata cujas decisões, opiniões pudessem ser descartadas ao léu por interesses políticos eleitorais alheios às nossas convicções. Todos nós, né, quando o PSDB foi criado, ou entramos de carteirinha, né, ou entramos de semi-carteirinha, como foi o caso do ministro. No PSDB. Portanto, nos incorporamos totalmente, né, com aquele grupo maravilhoso do PSDB inicial, que saudade que dá. Né? Covas, Montoro, José Serra, Richard, Tasso Gereissati, imagina, que luxo. E aí aconteceu essa oportunidade histórica. O
Itamar entrou, o PSDB resolveu aderir, Itamar, e o Fernando Henrique entrou lá como representante do PSDB e nós fomos juntos com o Fernando Henrique também como membros do PSDB. Eu, em particular, era membro do Diretório Nacional do partido. Portanto, aquilo ali era uma operação técnica, mas era uma operação política também. Nós, sem nenhuma dúvida. O nosso objetivo fundamental ali era eleger o Fernando Henrique. Mesmo porque nós tínhamos noção, porque como o plano foi implantado em julho de 93, só faltavam 6 meses, não daria tempo de fazer todas as transformações estruturais e implantação de política monetária e fiscal necessária para a consolidação da inflação. O André costumava dizer, baixar a inflação nós sabemos, o problema é como é que mantê-la baixa. Para mantê-la baixa você precisa não somente de política monetária e fiscal apropriada, ter condições externas, né, que foram dadas pela renegociação da dívida, mas também ter um projeto de reforma do país, né, que era um país, pela Constituição de 88, pouco diferia da União Soviética. E tratava-se de transformar aquela Constituição de 88, que era uma Constituição social estatal, num projeto de Constituição Social Liberal. Nós mandamos para o projeto de reforma para o Congresso Revisor, que se reuniu em 93, 63 emendas constitucionais, mudando tudo que vocês podem imaginar. Inclusive coisas que ainda não foram implantadas, como a reforma administrativa, reforma tributária, estava tudo lá previsto, né? Não propriamente para ser executado, mas para ser tudo desconstitucionalizado, para que pudesse, em seguida, ao longo do período Fernando Henrique, ser implantada de maneira infraconstitucional, o que não foi possível fazer. O Congresso rejeitou 62 emendas, só aprovou o Fundo Social de Emergência. E a gente disse, tem o Fundo Social de Emergência, que era basicamente uma emenda temporária, né? Equilíbrio das contas públicas, nós não passaríamos para a segunda fase, né? Então, há uma questão, né, interessante. Nós pedimos muito ao Congresso, né? Porque essa emenda do Fundo Social de Emergência, ela cortava os gastos compulsórios do governo em 20% em relação ao que estava na proposta orçamentária anterior para 94, que nós retiramos do Congresso e mandamos outra com corte de 20% nos gastos orçamentários e o equilíbrio total das contas públicas, mesmo no seu sentido, incluindo os juros. E essa era uma condição que nós requeremos do Congresso. O Congresso aprovou. Em seguida, nós mandamos uma medida provisória para converter, cujo fator que era da criação da ORV, mas cujo elemento essencial era uma conversão forçada dos salários pela média. Exemplifique isso. O seguinte, os salários eles eram reajustados a cada 4 meses, dependendo do sindicato, um mês de reajuste ou era novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quem foi reajustado em novembro, em março, quando a gente introduziu a PUC, introduziu a URV, estava com o salário lá embaixo, e, portanto, nós puxamos para cima para a média, mas quem tinha acabado de ser reajustado o seu salário de fevereiro, que estava com o salário lá no alto, nós puxamos para baixo. O Congresso aprovou. Então, eu acho que é uma coisa extraordinária, né? E o que induziu o Congresso a fazer essa aprovação? Perspectiva de poder. Tenho aprendido com um plano cruzado que quem derruba a inflação se reelege. Quando o plano cruzado ainda não tinha acabado, né, foi prolongado para depois das eleições, em novembro de 1986, o PMDB, que era o partido do poder, elegeu 26 dos 27 governadores. Temos uma conversa com outro político.
nesse caso, Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos Magalhães, quando foi explicar que a gente teria que fazer certas concessões que o MDB estava exigindo para aprovar a medida provisória da URV, falou, baixa, não interessa. Quero que você me garanta que isso aí não vai estragar o plano. Eu falei, vai dar para o gasto. Porque na última vez que eu estava do outro lado e vocês fizeram aquele plano, foi a primeira vez que eu e meu pai perdemos a Bahia. Dessa vez eu quero estar do lado certo. Então tinha essa perspectiva. Né? O PSDB e o PFL iam juntos para o governo, Fernando Henrique, PSDB, Marco Maciel, PFL de vice, e ao PMDB caberia uma cota significativa de ministérios na administração do Fernando Henrique. Portanto, foi, além de uma operação tecnicamente bem construída, foi uma operação política também. Nesse caso, obviamente, os políticos o que queriam é que a gente fizesse a mesma mágica anterior, que era o congelamento. Itamar, especialmente a grupo em torno dele, insistiu. O Pedro vai querer contar essas? Não vai. Insistiu tanto na medida provisória da URV quanto na medida provisória do Real, e na primeira a gente convertesse os salários pelo pico e na segunda que fizesse o congelamento. Foi só com ameaça de demissão do Fernando Henrique no primeiro caso e do recupero no segundo e que a gente conseguiu mandar para o Congresso as medidas provisórias limpinhas do jeito que a gente teria concebido. Então, dito isso, o fato é que políticos querendo pressa, lembro de uma conversa que Fernando Henrique me levou para conversar com o presidente Itamar em final de agosto. Eu expliquei lá em termos gerais como é que era o processo que a gente ia aportar, mas que a gente ia demorar, porque precisava fazer equilíbrio orçamentário, Isso ia levar um certo tempo até a gente introduzir uma nova moeda forte. E o Itamar escreveu, eu pedi para ele um bilhetinho para meus filhos. Escreveu lá para Carlos Eduardo e Júlia, meus cumprimentos, e eu desejo que vocês peçam aos seus pais, peçam ao seu querido pai, muita, entre aspas, muita velocidade para o bem do Brasil. Ele pediu muita velocidade, mas esperou 9 meses até a criança nascer. Quase uma chantagem emocional. Nesse sentido, nesse embate político, e fazer um desvio de rota pequeno aqui, rápido, só para pegar um pouco da vivência do ministro. O ministro Malan foi o segundo mais longevo ministro da Economia que o país teve, durante os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique. E pilotando a economia do país, muitas vezes recebeu críticas de que havia pouca ousadia, que precisávamos avançar nas outras frentes. A ênfase que você tem dado sobre avançar nas outras frentes, mas controlar a inflação como se algo, uma condição necessária, revela a importância que você via a respeito desses assuntos, mas havia esses embates políticos. Como foi se manter firme e garantir que os princípios e o que era relevante para que o Plano Real fosse duradouro fossem, de fato, garantidos? O ministro da Fazenda pode se manter firme quando tem o respaldo do presidente da República para aquilo que ele deve fazer. E outra coisa, é preciso entender que divergências e diferenças de opinião sobre ousadias ou falta de ousadias fazem parte do debate em qualquer sociedade democrática, A maioria dos ministros são todas pessoas muito espertas, muito desejosas de fazer o melhor possível nas suas respectivas pastas e têm implicitamente, ou no caso explicitamente, a ideia de que tanto melhor farão quanto mais recursos tiverem à sua disposição. E isso é natural, faz parte de um relacionamento de qualquer ministro da Fazenda com os outros ministros que têm suas legítimas demandas por
recursos para implementar os seus respectivos programas. Falta ao Brasil, a meu ver, essa é uma opinião que eu tenho de longa data e continuo mantendo ela com firmeza, falta ao Brasil uma tradição de fazer assim, no fundo é de fazer escolhas. Governar é fazer escolhas, é definir prioridades. E é também, a meu ver, uma capacidade de fazer uma avaliação de programas, sabe? Aquele programa que foi concebido para utilizar um volume tal de recursos, alcançar tais objetivos, ele é um programa bem avaliado depois de algum tempo. Não há nada que seja possível mudar, rever, alterar à luz da experiência, eventualmente até desativar o programa porque ele não cumpriu as funções que lhe eram esperadas e, portanto, ao ser desativado, ele pode liberar recursos para outros programas que talvez sejam mais prioritários. Isso aí não está muito na nossa tradição. Nós achamos que o que já existe, já está lá. Tem um amigo, Everardo Maciel, que foi secretário de Receita durante 8 anos no governo Fernando Henrique, que ele dizia: Pedro, não tem nenhuma linha no orçamento da União que seja órfã. Todas as linhas ali têm um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, uma família de interesses. E quando você vai tentar mexer nela, aparece imediatamente pessoas dizendo: não, aqui não é possível mexer, isso aqui é um direito adquirido, uma coisa dessa espécie. Então, eu sempre encarei como muito natural, Vinícius, a ideia de que tem diferenças legítimas diferenças de opinião dentro de um determinado governo. E sempre entendi, mas tem alguém dentro do governo, algumas partes do governo, tem que fazer uma operação aritmética simples, que é de somar. E a soma dos vários desejos, intenções, excede muito a capacidade de atender a miríade de demandas com que qualquer governo se... Então, geralmente cabe ao ministro da Fazenda, idealmente quando acompanhado por outros ministros, e pelo planejamento, essa operação, dizer, olha, infelizmente a soma aqui não é compatível com as possibilidades de manter uma trajetória crível, sustentável de evolução das finanças públicas do país numa perspectiva de médio e longo prazo. É uma briga que acontece todo ano no orçamento e implicitamente no dia a dia das atividades do governo, entre pessoas que legitimamente gostariam de ter mais recursos à sua disposição e estão pressionando para tal as esferas políticas. Então, é preciso que o presidente da República tenha muito claro uma visão a esse respeito e que dê respaldo àqueles que no governo estão procurando dizer que nem tudo é possível porque desejável. E é essa que é a grande questão que qualquer pessoa, qualquer governo, aliás, tem que enfrentar. Bom, tem 2 histórias que eu acho maravilhosas. Tem uma história... O primeiro prêmio Nobel para a teoria dos jogos foi em 94. Um conjunto de talentos jovens se juntou para dar respaldo à concessão do prêmio. Parece que subindo na van, então subiram John Giannakopoulos e Paul Milgrom juntos e eles viram ao fim da van Oliver Hart, Jean Tirole, Jean-Jacques Lafont. Aí o Milgrom olha para o John Giannakopoulos e diz: "Wow, what a bunch of eagles." Tem uma segunda história que é maravilhosa, que está no documentário sobre o Quincy Jones, que morreu na semana passada. E uma das primeiras coisas que ele fez quando trouxe aquela turma toda foi pendurar um cartaz dizendo: "Please check your egos outside." O Plano Real acho que é o ápice da construção intelectual da talvez geração mais brilhante de economistas que o Brasil teve. Todos eles. Então, assim, eu vi as celebrações na PUC, você vê aquele conjunto de pessoas discutindo, o Gustavo agradecendo a todos vocês pelos aprendizados, pelo que ele aprendeu na convivência. Como foi essa coisa de um grupo de amigos, pesquisadores na PUC, migrarem para o governo, checking eagles outside, e em prol de um projeto comum, um projeto de país? E como vocês veem isso em retrospecto, esses amigos que hoje já não são tão jovens? Um deles ainda imortal. Eu me recordo que os meus momentos de ânimo foram muitos durante essa primeira década, né? A década perdida da nova democracia.
Havia um colega meu, cientista político, que falava assim, tão pessimista, o copo está meio vazio, mas está meio cheio também. Olha a parte que está cheia, né? E realmente a parte que está cheia, se você olhar retrospectivamente, né, é uma conjunção, como o Pedro falou, dos astros, né? Porque na PUC se reuniu, né, um grupo realmente extraordinariamente competente de economistas, né? E é muito engraçado porque a PUC foi constituída por uma série de diásporas. A PUC começou com 3 pessoas, o Dionísio Dias Carneiro, o Francisco Lopes e o Rogério Werneck, e brigaram na Fundação Getúlio Vargas com o Langoni, né? E se aportaram na PUC, os 3 sozinhos. Aí me chamaram de Brasília, né? Eu já estava aqui há algum tempo, e disposto a voltar para o Rio, né? Especialmente nessa boa companhia. O Pedro Malan e o Regis Bonelli estavam um pouco satisfeitos no IPEA, também se agregaram, parcial, conosco, né? E o Winston Fried e o Marcelo Abreu brigaram com a Conceição na UFRJ e vieram também para a PUC. E aí... Quase não é de brigar, né? E aí nós tínhamos mandado ao longo desse período, quer dizer, nós, caso aí, foi pessoal da USP e da IPGE, 3 brilhantes mentes para o MIT, que eram o José Márcio Carmarco, o Pércio Arida e o André Lara Rezende, que também, né, se incorporaram a esse grupo, né? Então foi uma conjunção de astros, todos preocupados com a política econômica, combate à inflação e de resolução dos problemas da dívida externa, né? Se pegarem os textos para discussão do departamento entre 79 e 84, é impressionante, né? São 100 textos para discussão, boa parte deles sobre inflação ou problemas de dívida externa, do balanço de pagamento. E esse mesmo grupo, né, teve a felicidade de juntar com um grupo político que se dissociou do PMDB, né, para criar o PSDB, né, ao qual nós nos juntamos com esses políticos de extrema qualidade como o Brasil jamais teve. E aí acontece o Itamar Franco, né? Essa é a parte mais improvável de todas essas questões, né? Mas o Itamar tentou fazer coisas da cabeça dele, né? 3 vezes, né? Demitiu 3 ministros da Fazenda, cada um durou 75 dias. Né? E quando ele demitiu o Ximenes, do Banco Central, Fernando Henrique disse para ele, desse jeito, eu vou para casa. Né? É agosto. Né? E fez o Fernando Henrique ir para casa, ele trouxe o Pedro, o André e o Pércio, né? O que viabilizou o projeto, e o Fernando Henrique, na verdade, a partir daquele momento, era o primeiro-ministro do governo. O Itamar entendia muito bem, né? De que sem o Fernando Henrique ele seria empichado. Então teve essa característica, né, muito essa conjunção de atos que permitiu, e um Congresso, né, que, dada o risco de o Lula ganhar a eleição, né, entendeu que o Plano Real, com o Fernando Henrique candidato, era a opção para o grupo majoritário, né, o Congresso, PFL, PMDB e o PSDB, de ascender ao poder. Né? Então teve essa conjunção extraordinária aí que permitiu, pelo menos, durante 8 anos, né, nós fizéssemos não somente o fim da inflação, né, consolidação do fim da inflação, mas também um enorme projeto de reconstrução nacional, de fim do estatismo e introdução de
basicamente de questões, a reforma de todo o sistema bancário. Pedro talvez queira falar um pouquinho sobre todas essas discussões, mas nós já estamos com um horário aqui acabou a perder meu avião. Não, vou fazer a última pergunta aqui. Assim, eu ia fazer menção exatamente isso, as reformas que modelizaram o país. Então, teve a reforma bancária, houve as privatizações, a criação das agências regulatórias, havia um projeto maior de país. E duas pessoas que foram citadas aqui, que são relevantes em dimensões distintas, o ministro Cooper, um grande brasileiro, e nosso amigo Rogério Werneck, cuja criação institucional da PUC é importante para essa história toda. Terminar aqui, o ministro Malan, é atribuída a ele a frase de que no Brasil até o passado é incerto, então não vou pedir para que vocês façam previsões, mas vou, de algum jeito, tocar nisso. Então, a gente falou do Plano Real, um pouco do governo Fernando Henrique, e houve a transição, as coisas mais belas. Então, havia a percepção de que a democracia estava estabelecida, fortalecida, a transição de governo com o governo PT, de dois aliados em 78, o Lula apoiou o Fernando Henrique na candidatura ao Senado, manutenção da disciplina macroeconômica. Por que não deu inteiramente certo? Porque as coisas ainda estão aquém do que acho que é o potencial do Brasil. Só para terminar. Bem, só um comentário rápido sobre a intervenção. Eu acho que o fim da derrota da hiperinflação no Brasil, ela, na verdade, quando me perguntava assim, mas qual é a agenda? Assim, a agenda, depois da derrota da hiperinflação, ela se confunde com a agenda do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Foi o que foi feito ao longo de muitos anos, e entrando, inclusive, no período pós-transição, Fernando Henrique Cardoso II para Lula I, na virada de 2002 para 2003, é um pouco parte como nós víamos a continuidade do esforço de modernização do país. Todo o esforço de privatizações, a reforma do sistema bancário público e privado, a lei de responsabilidade fiscal, a definição de um regime monetário de metas de inflação em junho de 99, a definição de um regime cambial de taxa de câmbio flutuante, a lei de responsabilidade fiscal de maio de 2000, para o nosso ponto de vista, eram coisas que eram necessárias para o Brasil e seu futuro, responsabilidade de qualquer governo que viesse a suceder o governo Fernando Henrique Cardoso. E essa transição de 2002 para 2003, ela me é particularmente cara, porque o meu livro, Uma Certa Ideia de Brasil entre Passado e Futuro, publicado em 2018, o meu primeiro artigo nesse livro foi um artigo que foi escrito em junho de 2003, 6 meses do governo Lula I. E a frase de abertura do artigo diz algo como o seguinte: ao longo dos últimos 12 meses, vale dizer, de julho de 2002 até junho de 2003, o Brasil está mostrando a si mesmo e ao mundo que talvez esteja se transformando um país mais maduro do ponto de vista político-institucional e mais previsível do ponto de vista de condução da política macroeconômica. Eu realmente achava isso porque houve algum tipo de diálogo com algumas pessoas mais moderadas do principal partido de oposição ao longo de 2002, em que nós dizíamos a eles, eles se encarregavam de transmitir isso aqui de direita, em 2002, que quando o câmbio foi de R$2,3 por dólar a R$4 por dólar nos 6 meses que antecederam a eleição de 2002, o risco Brasil multiplicou-se por um fator de 5 vezes naquele período, e nós dizíamos a eles, olha, isso não é coisa que nós estejamos fazendo aqui, isso são dúvidas, incertezas e inquietações não totalmente destituídas de fundamento, à luz do que vocês vinham dizendo e publicando, vocês, quer dizer, o que pretende a oposição, sobre o que vocês possam vir a fazer em termos de condução da economia a partir de 1º de janeiro de 2003, se ganharem as eleições. E teve algumas pessoas mais moderadas do partido de oposição que perceberam isso, tanto é que nos primeiros 3 anos, 2003, 2004, 2005, até abril de 2006, a política macroeconômica do governo Lula I não foi diferente da política macroeconômica do governo FHC
Dois, o ministro Palocci, foi ministro da Fazenda lá, cercou-se de pessoas tipo Marcos Lisboa, Murilo Portugal, Joaquim Levy, Henrique Meirelles, manteve boa parte da diretoria do Banco Central que o Armínio havia constituído em 2003, e a razão pela qual eu disse, olha, eu acho que o Brasil fez uma transição civilizada e que talvez tenha criado um padrão para transições futuras de governo, né, em que há um certo tipo de diálogo sobre os problemas fundamentais do país que devem ser tratados. Uma coisa é o discurso eleitoral para ganhar a eleição, e outra coisa é governar um país da complexidade do Brasil, que não é uma coisa trivial e que exige uma preocupação que vá muito além das próximas eleições. Hoje nós temos problemas que exigem uma visão que vá além do ano eleitoral de 2026, se projete muito além disso, que são problemas que não têm solução de curto prazo. Mas exatamente por isso é importante ter uma determinada visão de médio e longo prazo e uma determinada capacidade de tentar, pelo menos, implementar políticas. Sempre haverá um debate político com o Congresso, que tem um sentido de rumo, de direção e de propósito e de um mínimo de coerência e consistência interna. Esse era e é o grande desafio que eu deixo a vocês, jovens, quem tem que resolver o futuro do Brasil, e aos imortais, como Edmar Baixa, que continuarão aí lépidos e fagueiros e ativos como sempre. Eu falei demais, desculpe eu ter tempo que lhes tomei, mas queria agradecer muito o convite que me fizeram e a presença de vocês e a atenção que nos ouviram, apesar dos nossos discursidos comentários. Os Edmar são sempre muito estruturados. Senhoras e senhores, dois inventores do Brasil.